Olá, queridos alunos de administração de logística, boa noite, boa tarde ou bom dia. Não sei que hora que você vai assistir essa gravação, mas a partir de amanhã ela estará disponível. Estou gravando hoje na quarta-feira, amanhã é quinta-feira, é o dia da nossa aula e amanhã eu estarei presencialmente na Campus Sales. Ok? Como amanhã eu estou meio corrido, então eu estou aproveitando para gravar hoje à noite, quarta-feira, mas no finalzinho do dia aqui, né? Finalzinho do dia, já quase noite, e vou postar para vocês amanhã lá no AVA para vocês para disponibilizar, tá bom? E à noite estarei na faculdade aguardando por vocês lá, tá? Hoje a gente vai começar a trabalhar essa semana já a última unidade, que é a unidade 6, que bom, estamos chegando no final da reta, no final de um semestre, percebe? Estamos terminando o ano, que bom, acho que foi bastante produtivo, aprendemos muita coisa de produção e acho que ainda temos muito ainda que aprender também, ok? Mas que bom, então vamos lá. Vou compartilhar aqui para vocês a nossa tela aqui também, ok? O nosso PowerPoint aqui, justamente sobre a nossa unidade 6, que a gente inicia hoje, mas nós temos praticamente 3 semanas para trabalhar, porque 11, 18 e 25, porque depois do semestre que vem, que acho que é depois do dia 1º, sei lá, dia 6, 7, que a gente começa a avaliação P2, tá? Então ainda tem praticamente 3 semanas para trabalhar essa disciplina. Que bom. Vocês perceberam, principalmente quem é da área de logística aí, que essa disciplina aqui deu para administrar até melhor o tempo em função de ser na quinta-feira do que quem dá aula na segunda e terça. E a outra disciplina minha é na terça, né, logística internacional com o pessoal da área de logística, então foi mais corrida, então tá meio descompasso com essa daqui. Mas a de produção aqui, acho que ela está bem tranquila realmente. Então, espero que a gente consiga concluir o nosso programa, que seja satisfatório, tá? E foi um prazer realmente estar aqui com vocês todas as quinta-feiras e estarei aí nas outras quintas. Amanhã presencial ainda tem pelo menos umas 3, 4 semanas pela frente até terminar o semestre, terminar o ano ainda também. Ok? Bem, vamos lá. Então, a nossa unidade 6 que nós iremos trabalhar hoje, a gente vai falar sobre tecnologias de processo e automação industrial e redução de gargalos na produção. É um pouco pesado, porque é bastante conceitual, mas é importante para a gente poder entender também. Tá bom? Por quê? Acho que já comentei com vocês logo no primeiro dia de aula também, que até o semestre passado, vocês sabem disso, nós tínhamos 8 unidades, agora reduziram para 6, mas o conteúdo não reduziu. Então, na verdade, a gente tem que trabalhar 6 unidades, as 8 unidades dentro das 6 e rebolar e se virar, tá bom? E foi o que nós fizemos. Não só eu, como todos os meus colegas também, tá bom? Então, o conteúdo aqui, pessoal, a gente vai começar falando sobre o histórico das razões para a automação dos processos industriais. Depois a gente vai falar um pouquinho desse processo de automatização, que entra a parte de CAD, de CAM, do SIM, de robótica, e a indústria 4.0 também, que a gente não pode deixar de falar, e também chegando, inclusive, na logística 4.0. Quem assistiu a minha palestra e também na semana de palestra, eu já abordei sobre esse tema também, foi bastante interessante, e tinha alguns alunos presentes nessa palestra. Muito obrigado aí por vocês participarem aí e nos, né, valorizar essas palestras aí dessa semana também, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre impactos da tecnologia na administração da produção, teoria das restrições, gargalo, que acho que já comentamos aqui, mas não definimos claramente, tem alguns exemplos aqui que a gente vai trabalhar. Produção Lean, que nada mais é do que a produção enxuta, que é a produção japonesa e assim por diante. Tá? Depois eu apresentei aqui 3, 4 vídeos, todos eles curtinhos, pequenos, sobre esses temas aqui que a gente está abordando, que é sobre automatização, indústria 4.0, tá? O que é o futuro das profissões também, que é importante, tá? Automação industrial e assim por diante. Tudo bem? Dê uma olhadinha com calma que você vai entender depois também, tá? Bom, qual é o objetivo dessa disciplina específica do sexto e último módulo? Olha lá. Então, a primeira coisa é entender e estabelecer relações quanto à automação nas empresas e o efeito da tecnologia para as pessoas e também para a empregabilidade. Ok? Depois também valorizar o impacto da tecnologia nos novos desenvolvimentos de produtos e de serviços também, e também repensar o aumento da competitividade nas empresas. Ainda, estabelecer os elos entre restrições e fluidez na produção. Conhecer e identificar os gargalos nos processos ou nos equipamentos que limitam a capacidade de produção. Ok? Descrever o surgimento e o estabelecimento da automação no contexto industrial. Ok?
identificar linguagem de programação e, finalmente, diferenciar os tipos de robôs. Tá? Aqui tem alguns exemplos práticos aqui do Brasil que a gente colocou ali também. Tá? Bom, o que seria, na verdade, uma automação industrial? A gente sabe que a automação sempre existiu, né? Mas vamos definir aqui o que seria. Olha lá. Dá-se o nome de automação ao uso de comandos lógicos, programáveis e de equipamentos mecanizados em substituição das atividades manuais. Então, quando o homem inventou a primeira máquina a vapor, ele já estava fazendo alguma automação, concorda? Estava reduzindo o trabalho do homem por uma máquina a vapor, e depois foi evoluindo até chegar nos nossos dias, ok? Que envolve as tomadas de decisões e comandos-respostas dos seres humanos. A automação, contudo, vai além da mecanização, porque reduz a necessidade de envolvimento sensorial e mental humano, sendo, sobretudo, essencial na otimização da produtividade. Então, principalmente na nossa disciplina que é de gestão da produção, muitas das atividades da produção elas foram automatizadas, ou seja, agora muitos processos que são praticamente mecânicos não precisam do ser humano, precisam do ser humano para, né, identificar, fazer toda a avaliação, fazer os processos, tudo, fazer funcionar. Começou a funcionar, as coisas são automáticas, então reduz muito menos a intervenção humana ali também. Ok? Bom, nessa unidade de aprendizagem, que é a última, unidade 6, você vai conhecer um pouco sobre a história e os princípios da automação. Além disso, vai estudar sobre seus principais elementos, que são os controladores lógicos, programáveis e os robôs, bem como suas aplicações. Tem até um estudo de casos que eu coloquei aqui para vocês também, interessante, mas assim, tem coisas que foram programações lógicas, parece coisas do pessoal de sistemas, né, de tecnologia lá, que não é bem da área de logística, não é do administrador, que de gestão da produção, mas é pelo menos para você ter noção como que isso realmente é feito e acontece. Tá bom? Sempre é importante a gente saber como que as coisas acontecem. Bom, histórico e razões para a automação dos processos industriais. Olha lá. Em termos, o termo automação industrial nada mais é do que a aplicação de técnicas computadorizadas ou mecânicas que visam a diminuição do uso da mão de obra em qualquer processo. Pronto, uma definição bem simples e rápida aqui. Além disso, a automação possibilita a diminuição dos custos e aumenta a velocidade da produção. O que significa diminuir custo e aumentar a velocidade da produção? Nós, gestores da produção, queremos o quê? Ganhar produtividade, é tudo que nós precisamos, concorda? Reduzir o nosso custo e aumentar a nossa velocidade. Então a gente ganha produtividade. Que bom, lá, tá vendo? A história da automação vem desde a pré-história, quando o homem tentava mecanizar suas atividades. Prova disso podemos explicar com a invenção da roda, moinhos movidos por vento e rodas d'água. Tá vendo? Tudo coisa que, para reduzir o trabalho do homem, ele mecanizou alguma coisa. Aqui bem rudimentar, muito, muito antigo, mas só para a gente verificar que a automação não é coisa moderna, atual, é uma coisa que já vem há muito tempo. A gente só inovou com, né, hoje tem a informática que nos ajuda, né, a internet que ajuda, a internet das coisas. Então, tudo isso facilitou mais ainda a automatização, ok? Mas sempre o homem tentou fazer alguma coisa para agilizar a nossa vida e reduzir o nosso trabalho e ganhar produtividade também. Vocês lembram na primeira aula, quando eu fiz um gráfico, inclusive apresentei para vocês, que cada vez que o tempo foi melhorando, foi evoluindo, a produtividade também foi elevando, foi aumentando? Que bom, nós estamos evoluindo como um todo, concorda? Então, na nossa área de produção, muito interessante isso. Bom, essas invenções demonstram as primeiras tentativas do homem de poupar esforços para realizar seu trabalho antes mesmo da automação industrial. Então, né, já tinha alguma coisa lá que o homem já fazia bastante rudimentar. Seguindo ainda um pouco do histórico aqui, ó. Embora a automação industrial já apresentasse alguns indícios de sua existência em meados do século XVIII, como o aperfeiçoamento dos processos de produção na Inglaterra, foi somente na década de 1950 que o termo se tornou popular. Então, até essa data aqui não era considerado como uma automação, é alguma coisa para facilitar, para melhorar a vida do ser humano, mas não tinha esse nome de automação. A partir de 50 que surge esse termo. A automação nessa época, depois de 1950, né, caracterizava a movimentação automática de materiais. Diferente da mecanização, que apenas substitui o espaço físico na realização de tarefas por máquinas,
A automação permite ainda o controle automático desses maquinários. Já no século XX, os computadores e controladores programáveis passaram a fazer parte da tecnologia da automação industrial, sendo os computadores hoje a principal base da automação industrial como conhecemos. Concorda? Então, hoje os computadores, eles estão acoplados às nossas máquinas, né? E aí vai agilizar realmente, automatizar muito dos processos aqui. Ok? Bom, a automação, né? O que é automação? Quais são as razões e vantagens também? Vamos lá. A automação é qualquer sistema apoiado em computadores que substitua o trabalho humano e que vise a soluções rápidas e econômicas para atingir os complexos objetivos das indústrias. Tudo bem? Bom, quais são as razões para a automação? Olha lá. Aumento da produtividade, que nós já comentamos que é, né, quando você reduz o tempo, reduz o custo, você aumenta a produtividade. Pronto, tudo que nós precisamos. O menor custo da mão de obra, qualidade dos produtos, né, fica mais padrão, mais uniforme. Diminuição da jornada de trabalho, isso foi uma realidade não só aqui no Brasil, como lá fora também, né, reduzir a jornada de trabalho. Menores riscos de vida dos operários também, ou seja, quem sabe a gente automatiza aquelas operações que eram mais perigosas, que causavam algum risco para a vida do funcionário, concorda? Então reduz os riscos aí. E a vantagem, né? Isso foram razões. Agora vamos lá. Quais as vantagens? Olha lá, valorização do homem, criação de novos empregos, que agora precisa de pessoas capacitadas, estudadas, que conhecem computador, conhecem internet, opção de outras coisas, tá? Busca pela qualidade total, do início ao fim, tá vendo? O processo como um todo. E a satisfação do cliente. Ou seja, tudo isso para atender cada vez melhor o cliente e a um custo cada vez menor também. Ok? Bem, quais os benefícios e custos da automação? Olha lá. Economiza custo de mão de obra direta, minimiza atrasos causados pelos operadores, né, já que está automatizado, né, quanto menos interferência do ser humano, né, então fica mais padronizado. Elimina os erros variáveis, tá? O ser humano, né, não tem uma padronização, porque cada um é de um jeito, então cada um opera as coisas de um jeito. Então, quando você automatiza o processo, elimina, né, essas variáveis. Maior grau de eficiência e flexibilidade, olha lá, e redução de perdas de materiais também. Ou seja, agora a gente tem uma redução. Tá? Vocês já ouviram falar de CAD, CAM? Sim? Vamos lá. O que é o CAD para nós aqui da gestão de processo produtivo? Nada mais é do que um projeto auxiliado por computador. Tudo bem? Qual é a vantagem de você ter esse projeto auxiliado por computador? Que é o famoso CAD. Olha lá. Aumento da capacidade de produção do projetista, melhores qualidades ao projeto, melhora da comunicação para todos da empresa, criação do banco de dados para a manufatura e simulação de vantagens. Desculpa, simulação de montagens. Tá? E qual é a desvantagem que está aqui logo em seguida? Desvantagem: alto custo da aquisição do software, concorda? Você está falando que você está usando o computador para acoplar a sua máquina, você precisa de aquisição de algum software ali. Então, isso tem um custo. Alto custo para aquisição do hardware também. Agora você tem um equipamento que você tem que ser mais robusto, né? Acoplado à sua máquina, então o custo dele é um pouco mais elevado. Custo elevado na especialização dos utilizadores. Quem são os utilizadores? Os colaboradores, se você quiser chamar de operários, de funcionário, mas são os colaboradores que trabalham com isso também. É uma mão de obra especializada, já comentei essa semana com vocês, inclusive em outra disciplina aí também, ou nessa mesma disciplina aí, em semanas anteriores, que a logística, além de ser muito procurada, mas em primeiro lugar está tecnologia de informação, sistemas de informação, que é a área mais procurada, mais requisitada. Então a mão de obra está cara e continua sendo cara aí também. Ok? Bom, o que é o CAM? Olha lá, então nós vimos o que é o CAD, tá? CAD, CAD. Agora vamos para o CAM. O que é CAM? É uma manufatura auxiliada por computador. Geralmente são abreviações do americano, tudo bem? Mas dá para entender também, né? M de máquina em inglês, A de auxiliar e computer de C de computador. Tá vendo? Então é o CAM, manufatura auxiliada por computador. Além dos requisitos de materiais, os modernos sistemas CAM incluem controles em tempo real e robótica. Olha lá, que bom.
A seguir, algumas das vantagens que eles podem aproveitar ao usar esses aplicativos de software. Qual é a delas? Melhora os recursos de usinagem, melhora a acessibilidade do cliente, ajuda a melhorar a produtividade das máquinas, que é o CNC, que é o controle por comando numérico, ok? E ajuda a reduzir o desperdício de material. Então, você vê que são boas vantagens aí que dá para a gente justificar. E aí, além do CAD e CAM, temos o SIM também, tá? Começado com C, não com S, tá? SIM de C. Ou seja, manufatura integrada por computador. Né? Então, você tem o CAD que você projetou, você tem o CAM que está ligado à máquina, agora você vai fazer isso tudo uma ligação conjunta aí também. Quais as vantagens do SIM? Produtos de alta qualidade, projetos de novos e melhores produtos, prazo de entrega mais curtos, maior produtividade e menores custos. E quais são as desvantagens? Falta de clareza nos objetivos da empresa, falta de integração entre as diversas áreas, pouco treinamento aos usuários e também difícil aceitação pela gestão do topo, tá? Então, tem algumas vantagens, tem também algumas desvantagens aí, tá? E é lógico que o último, que é todo mundo fica vidrado, são os robôs, né? Nada mais é do que máquinas controladas por um computador, concorda? Qual é a vantagem dela que nós podemos ter lá? Maior flexibilidade no projeto de peças, elas operam 24 horas por dia e não reclamam, não pedem insalubridade, tá? Então, a porção de coisa lá. Realizam tarefas perigosas, pode trabalhar em ambientes insalubres, não tem fadiga e produzem qualidade uniforme, ou seja, não tá cansada, né? Como o ser humano que cansa a cada 8 horas, 12 horas. É lógico que chega uma hora que qualquer máquina também vai cansar e o robô também, vai acabar, tudo bem, mas depois de um longo tempo de trabalho, não é como o ser humano, que você precisa de descanso depois de 8, 10, 12 horas de trabalho também. Ok? Bom, vamos lá. Quais são os impactos da tecnologia na administração da produção? Veja lá. Atualmente nas empresas, especificamente nas indústrias, é possível verificar a presença extrema da tecnologia no chão de fábrica. Sabe, cada vez mais as fábricas estão todas sendo automatizadas, reduzindo o custo, produzindo mais, com melhor qualidade, olha lá. E também a diminuição da quantidade de pessoas trabalhando diretamente na confecção dos produtos finais. O grande motivo para que isto ocorra é a especialização técnica dos operadores, trazendo assim uma maior e melhor integração entre o homem e a máquina. Ou seja, cada vez mais agora nós precisamos de mão de obra especializada, tá? Então vai pagar um salário melhor, mas você tem cada vez mais o homem integrado ali com a máquina também, tá bom? Bom, e aí eu vou apresentar um infográfico aqui para vocês, que eu já falei que é um pouco, né? Parece um pouco coisa de sistemas, mas é bom que o profissional de logística, de administração também conheça esses sistemas aqui, que são coisas que vai ter lá na sua empresa, lá no chão de fábrica, lá, quando você for operar a parte de gestão da produção e operações. Tá bom? Uma das linhas mais utilizadas na programação para controladores lógicos programáveis, você já viu essa palavra CLP? Controladores lógicos programáveis. É a LiDAR, tá? LiDAR, né? LADD, LiDAR, que é similar aos esquemas elétricos de relés. Veja o significado de alguns símbolos no infográfico a seguir. Tá? Então, tem símbolos aqui, não se preocupa, não. É uma linguagem de programação, tá vendo? Então, você tem um sistema aqui, ó, que é um contato aberto, aqui é um contato fechado, tá? Aqui é uma bobina que você está tendo. Então, cada um representa alguma coisa, tá vendo? E dando sequência aqui, tá vendo? Ó, uma corrente lógica aqui, que isso é mais coisa de engenheiro, pessoal de sistema, mas na sua máquina tem isso daqui também. Então é bom pelo menos você ter uma noção lá. No finalzinho tem um temporizador aqui também, tá vendo? Que vai fazer contagem para você aqui, ó. Tá vendo? São memórias acumuladoras que ele vai colocando aqui nesse temporizador aqui também, tá? Então são as coisas que parece que não é da nossa área, mas a gente tá ali do lado de uma máquina com tudo isso aí também. Tá vendo lá? Outras coisas aqui ainda, tá vendo? Contador no final aqui também. Tudo isso são coisas que tem. É apenas um exemplo para você ter noção, mas dependendo da máquina, do equipamento que você for trabalhar, ele é um pouquinho diferente aí também. Tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai abordar um pouquinho da indústria 4.0,
que eu gosto muito, que eu falo, nossa, nos dias atuais, com a globalização, a robotização, a internet das coisas, então cada vez mais evoluindo, eu acho que não tem mais como escapar dessa, né? Então, tudo a gente vai estar utilizando agora a indústria 4.0, já estão falando depois da internet também a indústria 5.0, a logística 5.0 também, que é uma grande revolução aí, mas ainda estamos remoendo e trabalhando ainda a 4.0, que nasceu lá na Alemanha, lá no começo do século, acho que foi 2011, se não me engano, tá? No século 21 ainda, lá na Alemanha, na quarta revolução industrial, né? Então, por que chama indústria 4.0? Não tem a primeira revolução, a segunda revolução, a terceira revolução? Agora nós temos a quarta revolução industrial. Então é conhecido como indústria 4.0, tá? E ela é uma tendência à automatização total das fábricas, automatização que pode acontecer através de sistemas cyberfísicos, que são possíveis graças à internet das coisas e à computação nas NER, que muitas das nossas empresas já estão trabalhando, concorda? Computação na NER. Eu até brinco que eu falo, quem de vocês que, quando tinha aula presencial, saía da faculdade, acionava o seu celular e você já aquecia a sua banheira na sua casa para quando você chegar, a água já está quente. Quando você estava saindo da banheira, você já tinha acionado o seu micro-ondas para esquentar a sua janta também. Você percebe? E antes de você chegar na sua casa, 5 minutos antes, já acendia as luzes da entrada da sua casa, porque sabia que você ia chegar no... Tudo isso por conta do quê? Da internet das coisas. Você tem na ponta dos dedos do seu celular, concorda? E não pense que eu estou falando coisa que é de outro mundo, não. É aqui do Brasil, já tem gente no Brasil utilizando. Você pode até me dizer, ah, mas eu não tenho dinheiro da Trino para fazer isso, para usar isso, tudo bem. Mas quem tem dinheiro já tem essa tecnologia disponível aqui no Brasil, não é lá fora, não. Lá fora também tem, tá? Mas aqui também tem, para a gente não achar que nós estamos atrasados. Então a internet das coisas está aí e veio para ficar, por conta da grande revolução da indústria 4.0. Ok? Bom, e o que caracteriza esse novo momento é o quê? Conhecimento e comunicação, que é tudo que o aluno precisa de conhecimento e comunicação, por isso que cada vez mais vocês precisam voltar para os bancos escolares e, aliás, e continuar também, porque quando a gente pensa que já aprendeu tudo, ainda tem muita coisa que aprender. Já falei para vocês que eu, nos meus 62 anos de idade, eu já fiz 6 pós-graduações, fiz o mestrado, 2 graduações, e eu ainda tenho muita coisa para aprender. E se não tiver mais nada para aprender, está na hora de ir embora desse plano, concorda? Então, acho que tem muita coisa para aprender ainda. Então, seguimos a vida aí aprendendo sempre. Bom, aqui, acho que é 2011, isso mesmo, olha lá. A indústria 4.0 foi criada na Alemanha, na feira de Hannover, lá na Alemanha, em 2011, ok? Afetando a economia e os negócios. A quarta revolução industrial, a indústria 4.0, traz mudanças que transformam a sociedade e impactam o nosso estilo de vida, combinando fenômenos como a internet das coisas, a impressão em 3D, o Big Data, que é o grande conjunto de dados das nossas empresas, a radiofrequência, muito utilizado pelo profissional de logística para fazer leitura, o código de barra aí, né, sem fio, sem nada, tudo isso vai facilitar a nossa vida. E outros fenômenos modernos e inovadores também, molda uma nova forma de produzir. Então você percebe que a produção agora vai ficar toda tecnológica realmente, tá bom? Transformações radicais como a formas de produção, organização do trabalho, energia utilizada e natureza dos produtos também. Então, tudo isso agora está tendo uma alteração também. Ó. Avanço da tecnologia da informação traz conceitos como fábrica inteligente, olha lá, produção avançada, que, em suma, trata de uma evolução dos conceitos fabris. Então, a gente precisa cada vez mais renovar os nossos conceitos aí. A quarta revolução tem o potencial de elevar os níveis globais de rendimento e melhorar a qualidade de vida de populações inteiras e, obviamente, o processo de transformação só beneficiará quem for capaz de inovar e se adaptar. Será que nós estamos abertos à inovação e à adaptação? Acho que cada vez mais, em uma velocidade muito grande, você vai perceber que as coisas vão acontecer. Então, a gente só pode se beneficiar se a gente estiver com a mente aberta quanto à inovação e quanto à adaptação. Não achar que inovação vai perder seu emprego. Vai perder seu emprego se você parar de estudar, porque as coisas estão evoluindo, mudando muito rápido, muito constante aí também, ok? Mas tem que se beneficiar desse momento aí também. Tudo bem?
Bom, etapas da cadeia produtiva. Veja, nós temos assim algumas etapas da cadeia produtiva, que é o processo, o desenvolvimento de processo, desenvolvimento de produto, novos modelos de negócio e o projeto na indústria. E aí do lado a gente tem alguns exemplos de tecnologia da indústria 4.0. Então veja lá, nos processos, olha lá, automação digital sem sensores. Já alguma coisa já que está mudando os processos. Ainda olha lá, automação digital com sensores para controle de processo. Ainda dentro de processo, monitoramento e controle remoto da produção com sistemas. Ainda automação digital com sensores com identificação de produtos e condições operacionais e linhas flexíveis. Tudo isso está dentro de processos depois da indústria 4.0. Depois de 2011, e aqui no Brasil está seguindo essa sequência também. Não pense que nós estamos atrasados. Aliás, já falei para vocês que nós somos o segundo maior usuário de internet no mundo, tá? Segundo. Não sei quem é o primeiro, a gente pode descobrir se é os Estados Unidos ou a China. Não, a China não é, porque eles são meio comunistas, eles não têm nem muito acesso à comunicação lá, né? Bom, quanto ao desenvolvimento de processo, veja lá. Como que é o desenvolvimento de processo com a indústria 4.0 agora lá? Sistemas integrados de engenharia para desenvolvimento de produtos e manufatura de produtos. Outro item ainda, manufatura aditiva, prototipagem rápida ou impressão 3D. Olha lá que maravilha, está cheio de empresa fazendo impressão 3D, tá vendo? Então, é desenvolvimento de processos aí. Outra ainda, olha lá, simulações, análise de modelos virtuais, que são os elementos finitos e fluidodinâmicos de computacionais. Então, são coisas que a gente usa lá nos nossos computadores também, ok? Terceira etapa, desenvolvimento de produtos e novos modelos de negócio. Olha lá, coleta, processamento e análise de grandes quantidades de dados, que é o nosso famoso Big Data, né? Que a gente tem lá o computador hoje com todas as informações, cada vez mais, e muitos deles nas nuvens, não ocupam nem nosso espaço aí também. Ainda dentro do desenvolvimento de produtos, olha lá, utilização de serviços em nuvem associada ao produto. Já tem empresa fazendo isso, utilizando. Aonde? Lá fora? Não, aqui no Brasil. Ok? Ainda quanto ao desenvolvimento, olha lá. Incorporação de serviços digitais nos produtos. Por exemplo, a internet das coisas. Tá? E, finalmente, aqui numa das etapas produtivas, que nós temos projetos na indústria, é a manufatura por computadores, que nós já abordamos ali, que a gente tem o CAD, o CAN e o SIM também. Então, tudo isso nos auxiliando. Olha que maravilha. Olha o exemplo que a gente tem aí, que você vê todo dia, que está aqui no Brasil, do nosso lado aí, e você acha que, às vezes, a grande revolução 4.0, indústria 4.0, logística 4.0, é lá para outros países e não aqui. Não é aqui no Brasil. Olha lá, o primeiro aqui à esquerda, aqui, ó, metrô da linha amarela, trabalha sem máquina. Tem uma observação em vermelho aqui que é menos emprego, mas vamos nos ater aqui mais à inovação. Eu diria que é só que o menos emprego, agora quem está empregado tem um emprego mais qualificado, com salário melhor, porque ele tem que ter conhecimento, concorda? Então sempre lembra, para quem estuda, para quem é curioso, para quem está aberto à inovação, sempre tem emprego, não tem desemprego. Agora, olha, se o cara não quer estudar, não quer fazer nada, aí, do céu não cai nada, né? E aqui, ó, da direita, aqui nós temos caixas automáticos, olha lá, tá vendo? Então, aquele caixa que você vai lá hoje, quantos de você, eu faço não sei quanto tempo que eu não vou mais em caixa de banco, né? De vez em quando eu passo, preciso de um troco, eu sou daquele cara que eu não gosto de andar sem algum troco no bolso também. Então, volta e meia eu pego algum dinheiro, vou lá no caixa e não falo com ninguém. Vou lá e saco o dinheiro e pronto. Mas ir num banco para pagar uma coisa e falar com o caixa, ó, esquece, não existe mais. Então, estou automatizando. Olha lá, bancos em plataforma. Quantos de vocês já estão com banco em plataforma também? Taxa zero, não é assim? E 100% digital? E que todo mundo diz que é uma maravilha também. Então, tudo isso é uma evolução da tecnologia. Bom, e por conta dessa tecnologia, nós chegamos a uma globalização também, que eu sempre falo, mas vale abordar aqui novamente também, né? Quanto dos produtos que não existe mais fronteira, né? Então, você está projetando num continente, produzindo no outro, comprando no outro e vendendo lá do outro lado. Então, hoje, a globalização hoje não tem mais fronteira, tá? Então, dentro da nossa produção, como que fica? Olha lá, os produtos podem ser fabricados em um determinado país ou importados de outro país, dependendo do que for mais competitivo para a empresa. Percebe que não existe uma, eu sempre comprei. Meu amigo, vai comprar lá fora que às vezes o custo é menor. Acontece também a regionalização de produtos.
que não necessariamente é realizado no país consumidor, mas no centro de excelência mais adequado. É o que eu falei, não tem mais. Né? Você pode produzir num lugar, depois o consumidor está no outro lugar, que é o seu cliente final. A visão mercadológica da empresa não é mais o Brasil, e sim um conjunto de países, mas sim o mundo. Ou seja, não tem mais fronteira, né? Bom, e aí seguindo aqui a indústria 4.0, eu coloquei até aqui a indústria 5.0 já, para chamar atenção também, tá vendo? Olha lá. É importante dizer que o momento 4.0 não é uma tendência, isso é uma realidade. Se você olhar, mas a minha empresa está lá ainda no rudimentar, está lá no braçal, tá... calma que você pode ter certeza que ela vai mudar rapidinho também se ela quiser ser competitiva nesse mercado globalizado, porque está todo mundo automatizando, tá? Quem quiser dominar o mercado e sair na frente da concorrência, investirá na adoção de tecnologia e no desenvolvimento de profissionais com visão analítica. É aquele cara que veja como um todo, uma visão de tudo, ok? Precisa cada vez mais ser um profissional especializado e capacitado, está aberto para novidades. Olha lá, potencialização dos resultados apurados com conceitos de Big Data e computação nas nuvens, ok? E aí eu coloquei aqui, ó, a indústria 5.0 é o próximo passo da revolução industrial. Olha que maravilha. Tá vendo? Daqui a pouco, nem começamos a trabalhar direito ainda a 4.0, já estamos lá pensando assim, ok? Mercado por tecnologias que viabilizam o uso de recursos naturais de maneira responsável e diminuam o impacto que temos no meio ambiente. Vocês não acham que dessa COP26 vai sair de lá alguma coisa da indústria 5.0? Que está todo mundo brigando e pode ter certeza que vai dar um peso muito grande da indústria 5.0. Aí eu acho que nós seremos atropelados pela indústria 4.0 e nós já vamos direto para a indústria 5.0 aí também. Ok? Bom, seguindo aí, ó. Histórico e razões para a automação, né, de processos industriais. Ó, em termos de automação, então, nada mais é do que a aplicação de técnicas computadorizadas ou mecânicas que visam a diminuição do uso de mão de obra em qualquer processo. Além disso, a automação possibilita a diminuição dos custos e aumenta a velocidade da produção. É tudo que nós precisamos. E o que é isso? Esse finalzinho aqui é melhorar a nossa produtividade, concorda? Estou reduzindo o custo e aumentando a velocidade de produção. Né? A história da automação vem desde a pré-história, quando o homem tentava mecanizar suas atividades. Para isso podemos verificar com a invenção da roda, moinho, acho que eu já até vi isso daqui lá no slide anterior, ele está repetitivo aqui. Desculpa, acho que foi erro meu aqui. Ah, aqui que eu falei também, agora, nossa, século XX, também, desculpa, vou excluir de lá. Automação, razão, também, opa, então tem uma meia dúzia aqui, pera aí, também, ok. Ah, impactos da tecnologia aqui, ó. Tá vendo? Atualmente nas empresas, e especificamente na indústria, é possível verificar a presença extrema de tecnologia no chão de fábrica e também a diminuição da quantidade de pessoas trabalhando diretamente na confecção dos produtos. Porém, aos poucos das pessoas elas estão cada vez mais especializadas, mais integradas, mais abertas à novidade, percebe? Isso que a empresa, isso que as empresas estão precisando lá. O grande motivo para que isso ocorra é a especialização técnica dos operadores, trazendo assim uma maior e melhor integração entre homem e máquina. Ok? E aí a gente vai falar sobre a teoria das restrições. Já ouviram isso em alguma outra disciplina? O que é uma teoria da restrição? Olha lá. Ela é vista como uma filosofia gerencial fundamentada na lógica de que qualquer sistema deve ser gerenciado em função do papel exercido pelas restrições. Ela é apresentada e ela foi criada em 1970 pelo Goldratt, tá? Então é um doutor em física que ele apresentou, mas é uma teoria bastante interessante que todos nós da área de produção utilizamos e ela faz parte do programa de gestão da produção e operações também, ok? O que é essa teoria? Ela constitui um conjunto de conceitos que extrapolam o software, né, que é o OPT ali, que é a tecnologia de otimização da produção. É um método de gestão da produção que busca identificar, gerenciar e solucionar gargalos, que pode ser entendido como uma parte do TOC, ok? TOC é a teoria das restrições, que ele está em inglês aqui, por isso que ele aparece como TOC, tá? Ou como uma aplicação prática da TOC, né, que é a teoria,
as questões relacionadas à produção industrial. Ela também apresenta sugestões para elaborar um método de planejamento e controle de produção denominado tambor, pulmão e corda. Tá? Por que eu coloquei aqui? Porque em alguns livros vocês vão encontrar lá também como, né, o método de produção, tambor, pulmão e corda. Já vi até essa questão, esse termo aqui em algumas questões também de avaliação. Não na nossa, que acho que eu não vou cobrar, mas já vi ela aí também, tá? Bom, a TOC, né, se fundamenta no princípio de que existe uma causa comum para muitos efeitos e que os fenômenos que observamos são consequência de causas mais profundas que devem ser identificadas. Essa causa constitui uma restrição ao sistema. Uma restrição é qualquer coisa que impeça um sistema de atingir um desempenho maior em relação à sua meta. Tá, e aí vem a definição de gargalo também. Trata-se de um gargalo, algo que estreita e reduz a capacidade de resposta do sistema. Uma única restrição reduz a capacidade de escoamento, que é o fluxo do sistema inteiro. Vocês lembram que eu já dei essa definição? Até peguei uma garrafa, aliás, estou com uma garrafa aqui, não sei se vocês estão visualizando aí, mas a garrafa você tem toda essa quantidade aqui de líquido, se ela estiver cheia. O que vai limitar a quantidade que vai sair desse líquido dentro da garrafa é exatamente o gargalo. Então, isso é uma definição bem simples e clara para o gestor da área de produção. Você vai trabalhar também com esse conceito de gargalo, ok? Tem alguns exemplos aqui legal para a gente poder entender melhor. Bem, seguindo aí, olha que figura bonita de gargalo, dá para entender? Então, olha lá, o input, que é a entrada aqui, porém você tem um limitador aqui, que é a restrição, tá vendo aqui nessa parte menor que eu estou com o cursor aqui, para poder fazer a saída, ou seja, então aqui é uma restrição, é um limitador do meu processo de entrada para a saída, ok? Do input para o output, lembra disso? Produtividade? Olha lá. Gargalo numa linha de produção é um equipamento, uma etapa de fabricação única com o maior tempo unitário de fabricação. Olha que definição simples, rápida e que a gente usa lá na produção. Nas empresas, em algum momento, a produtividade em seus ciclos tem uma queda, podendo ser leve ou mais perceptível, né? As quedas de produtividade são os gargalos da produção. Pontos dentro de um sistema industrial que limitam a capacidade final de produção, ou seja, redutores de índice de produtividade, que é tudo que nós, gestores da área de produção, precisamos, concorda? Então, olha lá. Aí você tem o processo de melhoria contínua das restrições físicas. Então, o Golders, tá, ele criou essa, olha lá. Então, primeira coisa, identificar as restrições do sistema, explorar as restrições do sistema, subordinar tudo à decisão anterior, elevar as restrições do sistema e eliminar a inércia. Tá? Então, tudo isso que você está falando, um processo de 5 etapas aqui para você avaliar cada uma delas, tá vendo? Você vai a primeira, vai para a segunda e assim por diante. Ok? Olha aqui, aí ele te dá um exemplo prático aqui, ó. Então, nós temos aqui a máquina 1, que ela tem uma capacidade de processar 15 unidades. A máquina B, 10 unidades. A máquina C, 5 unidades. A máquina D, 20 unidades. E a máquina E, 25. Tá? Neste caso, a máquina C é a restrição do sistema. Você vai falar, mas por que a máquina C? Você percebe que aqui produz 15, 10, 5, 20, 25. Essa daqui é a menor quantidade que ela produz. Então, ela é um limitador dos outros, né, das outras máquinas. Então, ela é uma restrição. Tá? Estabeleça a velocidade de produção que será obtida no final. Ok? Vamos ver se a gente calculou. Deixa eu começar. Não calculei. Deixei assim só, mas depois a gente pode calcular também. Veja lá. Vamos explorar a restrição. Olha aqui. Né? Parece uma garrafa aqui. Colocaram uma outra figura aqui que eu usei. Mas a restrição é exatamente. Você tem um volume maior aqui. Você tem um gargalo aqui, que é exatamente o processo de restrição que limita a saída aqui. Então, input com output, a entrada e a saída. Você tem um limitador aqui que nada mais é do que o gargalo. Ok? Bom, e aqui ele vai estar te dando algumas dicas, né? Se você pegar desde o começo aqui, essa sequência aqui, ó. Primeiro, identificar a restrição do sistema. Ok? O que ele fez aí? Identificou. Explorar a restrição do sistema através do gargalo. Aqui, ó, subordinar toda a decisão. O que é isso? Olha lá. Se o fluxo da cadeia e a velocidade de produção são definidos pelos elos fracos, que são as restrições,
Então, os outros recursos devem trabalhar sempre na mesma velocidade da restrição, sem mais rápido nem mais lento. Ou seja, se você produzir mais, vai ficar parado. Se você produzir menos, vai fazer falta. Então, você tem que fazer, saber trabalhar ali também. Quanto mais rápido, resultará em excesso de estoque, olha lá, antes da restrição, que ela não consegue processar o que significa perda. Quanto mais lento o processo para o desempenho, né? E o desempenho do sistema inteiro é afetado negativamente, o que significa perda de mesma forma. Então, você não tem que ir nem mais rápido, é um processo que tem que ser mais ou menos coordenado ali. Elevar as restrições do sistema, que é a quarta etapa lá. Quando o impacto limitador das restrições é reduzido, eleva-se o nível de restrição do sistema. Para esta elevação, eventualmente, tem-se um investimento, mas certamente chegará um momento em que a restrição será quebrada e ela não mais limitará o sistema. Com isso, o desempenho do sistema não tende a infinito. O que ocorre é que cria outro gargalo. Então, só para a gente ter uma noção aqui, ó, se eu resolver aqui onde eu tenho o gargalo aqui, que é o local C aqui, que é o menor, vamos dizer que eu resolvo aqui, coloquei ele para 15, pronto. Você percebe que meu gargalo em seguida passa a ser o B? Porque se eu passei aqui para 15, eu tenho 15, 10, 15, 20, 25. Então esse 10 aqui passou a ser o meu gargalo. Vou resolver o 10, vou colocar 25. Opa, legal. Aí o gargalo passa a ser o A e o C. E o A e o C, os 15, que é o menor. Então você percebeu, por isso que ele manda você ir e voltar, percebeu exatamente com essas etapas aí também. E o último, quinta etapa aqui, que é eliminar a inércia. Olha lá, inércia é um conceito da física, né? Quando você vai e volta, é inércia, não é isso? Que define a resistência de todos os corpos materiais, opõe a modalidade de seu estado de movimento. Goldust, que é o autor dessa teoria, aconselha lá, se no passo anterior um gargalo for eliminado, volte ao primeiro passo, que você vai encontrar o outro, percebeu? Então é sempre assim, olha lá. A tendência natural parece ser que, quando conseguimos quebrar uma restrição, não nos preocupamos mais em revisar, reavaliar o sistema inteiro. Percebeu? Então, por isso que ele fala, você tem que reavaliar. Porque se você resolver o gargalo de uma máquina, você pode ter certeza que amanhã ou depois você vai ter gargalo numa outra máquina. Você tem que, assim, sempre estar revisando e reavaliando o sistema como inteiro. Olha lá. Então, tendemos à acomodação, a cair na inércia. Assim é que a própria inércia se constitui em uma restrição que deve ser eliminada. Ou seja, assim mesmo, deixa assim, então cria aquela inércia. Então, não, o gestor de processo produtivo tem que estar sempre interferindo ali, sempre tentando eliminar o gargalo para poder melhorar ali também. Ok? O que eu estou aqui? O que eu fixei aqui? Deixa eu ver se. Não, voltei. Não. Para a apresentação, não. Opa, saiu, pronto. Bom, aqui eu tenho o Golders também apresenta de uma outra forma aqui um processo de raciocínio para a solução de problemas. Né? É uma outra proposta que ele dá lá para a gente usar na nossa produção também. Veja lá. Então ele vai perguntar assim: o que mudou? Olha lá. Identificar o problema sério. Tá? Qual é o problema principal? Use a árvore de realidade atual. Você pode pesquisar que você tem. Então, ele está sugerindo algumas teorias para você utilizar aqui, o que mudar. Aí a pergunta B, para que mudar? Né? Aqui, ó, para que mudar? Está em verde aqui, tá? Construir a solução. Aí ele vai sugerir assim, use o diagrama de dispersão em nuvem, tá? E a árvore de realidade futura também. Então, são teorias que existem, que está na internet disponível, que você pode até visualizar. Mas aqui a gente só quer ter uma noção de como você pode usar essas ferramentas. Como mudar? Olha lá, como mudar? Montar um plano de adoção, tá vendo? Use a árvore de pré-requisitos e também a árvore de transição. Então, são algumas coisas que o Gold nos sugere aqui para o desenvolvimento do processo de raciocínio, entendeu? Então, é a sugestão do autor que ele faz aqui. Tudo bem? E às vezes a sua empresa já até utiliza também. Ok? Bom, agora vamos falar um pouquinho de produção Lear. Nada mais é do que produção enxuta, tá? A tradução na nossa língua aqui é a produção enxuta, né? Então ela foi desenvolvida pelo vice-presidente da Toyota, que é o Toichi Ono, porque logo após a Segunda Guerra Mundial, que a gente sabe que o Japão estava bastante quebrado, né? Com a perca que eles tiveram, então eles tinham que arregaçar as mangas e trabalhar, e foi o que eles fizeram também. E nesse período ele trabalhou muito junto com o Kaori Ishikawa, que é o famoso ciclo de controle de qualidade, que quem já teve gestão da qualidade com o professor Luiz Antônio,
ou com a professora Sandra também, com certeza ela já falou sobre isso também, tá? Bom, produção Lean, então o que é? Produzindo com manufatura enxuta, também chamado de sistema Toyota de produção, né? É uma filosofia de gestão focada na redução dos desperdícios. Elimina os desperdícios, a qualidade melhora, o tempo e o custo de produção diminui. Tudo que nós da área de produção queremos ter uma melhor produtividade, reduzir o custo e melhorar o nosso tempo de produção, percebe? Então a gente ganha em termos de produtividade, tá? E a gente sempre diz que a gente quer cada vez mais reduzir ou eliminar os estoques desnecessários das nossas empresas. Então, usando a produção enxuta, é isso que é o objetivo. Você pode usar, inclusive, também, junto com a produção enxuta, o Kanban, o Just in Time, são todas ferramentas utilizadas aí também, ok? Bem, a manufatura enxuta, ou Lean Manufacturing, né, que é a produção Lean, é hoje o modo mais lógico para o desenvolvimento de uma empresa que pensa em melhoria contínua. Será que a sua empresa pensa nisso? Redução de custos, agilidade na produção, maior capacidade produtiva e melhorias do ambiente de trabalho para os funcionários também. Então, tudo isso são coisas desta filosofia, produção dos nossos amigos orientais. Ok? E aqui a gente vai apresentar três etapas aqui, olha, diferença entre processos produtivos existentes. Nós temos o processo artesanal, o processo de produção em massa e o Lean aqui, tá? O Lean. Então, qual a diferença deles aqui? Se você pegar, ó, em termos de volume de produção, o artesanal, tá? Vamos começar pela produção, desculpa aqui, ó, produção. O artesanal, uma peça por vez, né? Cada artesão vai moldar o dele do seu jeito, uma por vez. Em massa, olha lá, em massa é padronizada. A linha, a produção Lean, o cliente solicita o que ele quer, o que ele precisa. Quanto ao volume de produção, o primeiro, baixo volume. Produção em massa, volume grande. Né? Lembra que a gente já falou produção em massa? Quanto mais você produz, menor era o custo, era verdadeiro, porque tinha demanda naquela época. Será que hoje tem demanda para tudo isso? Então hoje a gente precisa produzir para atender a necessidade do cliente. Olha lá, possibilita alta produção sob demanda. Aquilo que eu tenho necessidade, caso contrário, não. Tá? Quanto à ferramenta, olha lá, artesanal, simples e flexível. Quanto à produção em massa, máquinas caras e pouco flexíveis. Produção Lean, máquinas flexíveis. Percebe? Quanto à qualidade, o artesanal, o que puder ser feito. Porque o artesanal é a experiência dele, às vezes é de boa qualidade, mas é limitado àquilo que ele sabe, ponto final, tá? Produção em massa, bom e suficiente. A produção Lean, o quê? Melhoria contínua. Cada vez eu quero melhorar mais. Percebeu? Ou seja, essa última coluna que é a mais interessante nos dias atuais. Quanto ao cliente e mercado, o artesão, produto definido pelo cliente. Produção em massa, produto padrão para o mercado. O que o Ford dizia na produção em massa para o veículo dele? Você pode ter qualquer carro, desde que seja um Ford T preto, ponto final. Era o que tinha, ponto final. Ok? Hoje não pode mais dizer isso. Olha lá. Produção Lean, alta variedade de produtos. Tá? Hoje, cada vez mais a gente produz uma quantidade menor e uma grande variedade, porque cada um dos clientes quer alguma coisa diferente. Quanto à mão de obra, como que era o artesão? Altamente especializado. É aquilo que ele sabe e ele é super especializado, o artesão. Produção em massa, pouca qualificação. Meu amigo, você padronizou, pôs ali a produção em massa, sai lá, está pronto. A produção ali agora qualificado e multifuncional. Percebeu? Então, cada vez mais você tem que ser qualificado e cada vez mais você vai assumir vários setores, ser um cara que várias funções você vai assumir na sua empresa e tem que rebolar, porque é o que a empresa está precisando agora. Tá? Em termos de custo, veja lá, o artesanal, né? Processo de produção artesanal, altíssimo. Processo de produção em massa, ele é baixo. E o processo de produção Lean é mais baixo ainda, ou seja, cada vez mais baixos os custos também. Então você percebe que mesmo com toda a tecnologia, a robotização, a internet das coisas, a informática, a indústria 4.0 ou indústria 5.0, cada vez mais os custos são os custos mais baixos possível, que é o que o cliente quer cada vez um custo menor. Será que é a última? Isso, é a última. Bom, pessoal, com isso a gente concluiu a nossa unidade 4, ou desculpa, a nossa unidade 6, que é a unidade última sobre tecnologia de processo e automação industrial e também redução de gargalo na produção. Tudo bem? Tranquilo, senhores profissionais da área de logística e
ali da área de administração também. Dá para ser um bom gestor de produção na sua empresa, dá para enfrentar, dá para fazer uma pós-graduação, que eu sempre indico na Fundação Vanzolini, que inclusive é da Engenharia Politécnica da USP. Foi a primeira pós-graduação que eu fiz e até hoje ela é de excelência. Quem dá aula nela são os professores da USP. Eles puxam um pouco firme lá, mas eles são de ótima qualidade. E eles são especializados exatamente na área de produção, na área de logística, na área de transporte, na área de compras, só essa área de, né, logística e produção, tá bom? Que é uma área muito importante, interessante e necessária. Pessoal, meu muito obrigado aí por ter assistido esta aula e amanhã eu estarei presente lá com vocês na quinta-feira, acho que eu já passei a sala, não me lembro de cabeça aqui, mas estarei presente lá. Às vezes o Orídio muda no dia também, então não adianta eu falar para vocês, chega no dia, vai estar publicado lá, a gente vai para a sala e ponto final, tá bom? Levem as dúvidas, os questionamentos, estarei para ajudá-los, todos vocês. Contem comigo sempre. Um grande abraço, ok? Volto para a nossa sala lá, cadê? Cadê a nossa sala? Opa! E vou encerrar a nossa gravação aqui e amanhã eu posto lá para todos nós, tá bom? Um grande abraço, pessoal.